Vamos lá para o nosso quadro Philips, aparelhos auditivos no programa Piracicaba Agora. Muito boa noite, Carol, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo jóia? Oi, Neto, oi, Maria, pessoal de casa, boa noite para todos. Bem-vinda. Bem-vinda, obrigado pela presença, viu? Carol vem aqui, a gente sempre bate um papo muito legal, falando sobre saúde, falando sobre audição, os cuidados, falando sobre o direito que todos nós temos, né, de pertencer, estar socialmente, né, com o seu grupo de família, com amigos, com a igreja, e a gente tem visto cada vez mais a dificuldade de pessoas estarem inseridas novamente na sociedade. Uma porque se aposenta e a gente tem esse erro, né, de achar que aposenta, pronto, não serve mais para nada. É algo que isso não pode existir, a gente tem que combater isso, né? E a Carol se faz presente aqui também para falar sobre isso, porque a Philips tem um plano, a questão da saúde auditiva, para essa pessoa não se isolar. E é muito comum a gente ver isso, né? E a Philips trabalha dessa maneira, né? Com a tecnologia em prol de trazer novamente o direito dessa pessoa estar inserida na sociedade, né, Carol? É isso, né, Neto? A audição, ela conecta a gente com o mundo externo, né? Então, ela transforma. A gente entende o mundo do outro, né? Passa a participar. Então, quando a gente perde, né, esse direito da audição, a gente acaba se isolando, né? Deixa de frequentar ambientes que a gente frequentava, fazer coisas que a gente gostava antes. Então, ela está completamente ali ligada à nossa qualidade de vida, né? Então, mesmo acontecendo em qualquer fase da nossa vida, ela vai limitar, né, esse indivíduo a exercer e estar em ambientes que ele poderia estar ali comunicando e vivenciando de uma forma integral quando ouvindo bem. Então, sim, um princípio, né, da gente, da Philips Aparelhos Auditivos, estar focado no bem-estar e na qualidade de vida dessas pessoas, acreditando sempre que uma boa audição ela vai estar ali, né, vai fazer com que ela se conecte melhor com a sociedade e com aqueles que vivem ao entorno dela. Carol, a gente separou uma sequência de slides, até para você comentar um pouquinho conosco, né, nessa sequência, para a gente entender a questão da qualidade, da atuação, né? Carol, fonoaudióloga, responsável técnica ali pela Philips. E você que nos assiste, você pode fazer a pergunta também para a Carol, viu? Se tiver alguma dúvida, pode ser pelo WhatsApp, pelo telefone 991-411048, ou se você quiser ligar também. Então, a gente separou aqui, ó, os mitos sobre os aparelhos auditivos para a gente entrar. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente entrar nessa pauta, porque tem muito mito, a gente ainda tem uma lembrança, né, dos nossos avós, quando usava aparelho, algo que incomodava, que era grande, apitava. Quer dizer, vamos entender um pouco mais sobre isso, né, Carol? Pode passar para nós? A gente vai lendo e a Carol vai comentando. Olha só, aparelho auditivo é grande e chamativo, Carol, por isso eu não uso. É real isso? Esse é um slide, ele é muito legal, né, da gente começar com essa afirmação, né? Porque as pessoas elas têm essa ideia, né, daqueles aparelhos antigos, beges, grandes na orelha, né? Acaba conhecendo alguém que fala: nossa, aquele aparelho que o meu avô usava, um aparelho tão grande, deve ficar incômodo. E hoje a tecnologia ela é completamente diferente, né? Então, assim, os estudos, o desenvolvimento do produto, ele é pensado no bem-estar da pessoa, na qualidade, mas também nessa questão estética. Então, é tudo ali alinhado. Não é grande, não é aparente, é super discreto, é confortável, não incomoda, né? E vem a calhar novamente, né? A gente sempre vem com o aparelho na orelha para mostrar o tamanho dele. Então, ele é muito pequenininho. Eu ia perguntar se hoje você não tinha vindo com ele, Carol. Eu sempre venho justamente para isso, né? As pessoas, elas não notam. Elas passam ao meu lado e não veem que está na minha orelha. Então, ó, é muito simples, já está colocado. Então, é para quebrar mesmo esse estigma. Os aparelhos, eles não têm mais essa aparência e eles são muito discretos, né? O design dele é pensado também para a nossa comodidade. Muito bom. Vamos para a próxima página. Tá aí, ó. Só serve para quem quase não escuta nada. Isso a gente ouve falar bastante. Ah, eu não vou usar porque eu não preciso usar. Sabe por quê? Eu escuto.
né? É só para aquele que não escuta nada. Aparelho é só para aquele que não escuta nada, né? Só no escudo se fala muito baixinho. Fala alto, você tá falando baixo. Vamos para mais esse mito, Carol. Esse é outro mito, né? As pessoas, elas realmente têm esse comportamento, né? Ah, vou esperar piorar mais um pouco, eu estou ouvindo, eu só não entendo. Na verdade, não, né? A perda auditiva, ela tem diversos graus, então mesmo na perda auditiva de grau leve, a gente já tem indicação do uso do aparelho, porque essa perda auditiva, ela pode estar comprometendo a qualidade de vida, o acesso aos sons, o entendimento. Então, a partir do momento que a gente detecta essa perda auditiva, existe a necessidade do uso. Então, nunca é interessante a gente esperar por essa perda auditiva piorar. Isso é muito importante justamente para o estímulo que chega ao nosso cérebro, pensando no processamento auditivo, no estímulo dos neurônios, do córtex auditivo, em memória, em cognição, né? Então, quanto antes a gente adapta esse aparelho, assim que essa perda auditiva ela é detectada, melhores são os resultados. Perfeito. Então, não é só para uma perda profunda, não, viu? Próxima tela, então. Próximo mito aí. Dificuldades para ajustar no dia a dia. Ah, uma dificuldade, ele vai apitar, eu vou colocar a mão, ele vai apitar, não consigo colocar direito aqui. Daí eu entro na igreja, tá lá o padre falando alto, tá o pastor falando, não estou escutando nada, estou perto da caixa de som. Entrei no Mercadão Municipal, todo mundo falando, não estou escutando mais nada, tá uma confusão. Não quero aparelho, não vou usar o aparelho porque é pior. É verdade isso? Não é verdade. São duas coisas aqui que a gente pode comentar. Uma é com relação à tecnologia, né? Então, realmente, antigamente os aparelhos eles eram ruidosos, né? Eles captavam tanto o ruído ambiental quanto a voz da pessoa, às vezes até mais os ruídos, né? Então, a pessoa ela ficava incomodada, ela não conseguia decifrar a voz, acabava deixando na gaveta e não usando o aparelho. Isso com a tecnologia. Meu avô foi isso, sabia, Carol? Então. Meu avô, a gente chegava, ele tirava, a minha avó usou, mas o meu avô, pai do meu pai, ele deixava, você falou a gaveta, me veio a lembrança que eu abri a gavetinha que tinha na estante e o aparelho estava lá, ligado. Apitando. Ele não usava, Carol, não usava. Então, a tecnologia ela era completamente diferente, a qualidade do som era diferente, o processamento da máquina. É outra história. Eu falo para as pessoas, esquece o que você escutou, a partir de hoje é uma outra coisa, é uma nova vida, porque mudou completamente. Isso com a chegada, com o advento aí dos aparelhos digitais e agora com a inteligência artificial, a qualidade sonora é completamente diferente. Então, eles entregam um som mais próximo do natural, né, tendo esse foco em voz. Agora, para ambientes que a gente fala que são acusticamente desafiadores, então, exatamente esses ambientes que você citou. Uma igreja, né, onde eu tenho a voz de microfone, alto-falante. Pode ser que o aparelho, às vezes, ele fique alto. E aí, o que a pessoa pode fazer em casa? Ela tem o aplicativo que a gente baixa no celular, que ele é intuitivo, facinho, mais e menos. Se for necessário, ela vai lá e abaixa um pouquinho. Né? Ou às vezes eu vou numa palestra, não está tão bom aquele som, eu posso aumentar para que ele fique mais audível para mim. Então você pode fazer isso tranquilamente você mesmo, sem precisar de alguém para te auxiliar, porque a gente tem esse aplicativo, né? Então lá no dia eu instalo, eu ensino, eu faço com a pessoa. É super simples, é só entrar mais e menos. Todo mundo consegue utilizar. Então, se for necessário, pode fazer em casa e vida que segue. Posso fazer uma pergunta técnica? Se caso a pessoa necessita de dois aparelhos, ele vai mexer nos dois também, Carol, através do aplicativo? Vai. A gente consegue mexer tanto os dois juntos, quanto isolar as orelhas, né? Eu uso sempre um exemplo lá para os pacientes. Por exemplo, se eu vou num restaurante e eu sentei ali do lado da cozinha, onde está batendo prato, onde os garçons estão ali mexendo nas coisas, e aquilo está me incomodando, eu vou ali e abaixo só aquela orelha que está chegando incômodo. Que legal. Então, eu posso fazer tudo junto, mas eu posso também fazer separado. Esse aplicativo ele é interessante porque ele vai me dar uma estatística de bateria. Às vezes a pessoa vai sair e pensa assim, nossa, mas será que minha bateria está acabando? Ela vai entrar e ali ver.
né? Se a pessoa esqueceu o aparelho em algum lugar, mostra também o último lugar que o aparelho auditivo ele identificou com o celular, conectou com o celular. Que legal. Então ele te dá uma ideia de onde pode estar o aparelho. Então são várias funções legais que a pessoa tem acesso ali na palma da mão dela. Estamos ao vivo, você participa conosco. Carol, tirando os mitos dos aparelhos novos, né? Aparelhos modernos da Philips, onde você vai poder até fazer o teste. A gente vai falar daqui a pouquinho. Será que eu posso conhecer? Posso experimentar? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas como eu estava falando, Carol, fonoaudiólogo, se você tiver alguma pergunta ou sobre os aparelhos ou qualquer outra pergunta sobre a questão do seu ouvir, você pode participar conosco. Pois não, Maria. A Samira, passando por aqui, Oi, assistindo Samira. o programa. Obrigada pela audiência e pela pergunta, Samira. Ela dá boa noite, né? Boa noite. Tenho um zumbido no ouvido há anos. Só me dei conta há pouco tempo atrás. Será que posso ter problema de audição desde sempre? Nossa, posso comentar uma coisa, Carol? Olha, só agora ela Zumbido percebeu. constante. Por que a gente não percebe se tem algo que incomoda e demora um tempo para a gente perceber que algo está errado? Então, no caso do zumbido, né, às vezes pelos sons ambientais no dia a dia, eles acabam mascarando. E aí a pessoa não nota. Vai notar somente à noite, antes de dormir, antes de deitar. Dependendo do volume que esse zumbido ele se apresenta, às vezes a pessoa não se incomoda, né? Acaba passando. E dependendo do volume que o zumbido ele se instala, ele se apresenta na pessoa, vai causar um incômodo, né? As causas do zumbido, elas são várias, né? Geralmente está associado com uma perda auditiva, na maioria dos casos, sim, mas também existe o zumbido que ele pode estar associado com disfunções da ATM, que é essa articulação, né, da mandíbula, né? Podem estar associados a também problemas, né, como colesterol, né? Alguns problemas cardíacos, questões de musculatura, né? Musculatura cervical, podem também desencadear o zumbido. Então, é sempre interessante, em casos de zumbido, que procure o médico otorrino para que ele faça essa interpretação, né? Faça uma varredura para ver o que pode estar acontecendo com a saúde da pessoa. Ele vai pedir um teste auditivo para descartar a perda auditiva, mas ele vai pedir outros testes também, como um exame de sangue, né? Se for necessário, vai encaminhar para o especialista da área para ver da onde que vem, né? Porque o zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma. Ele está associado com alguma coisa. A gente tem que buscar, né, atrás, o que está no fundo para o aparecimento do zumbido. Às vezes é até neurológico, não é auditivo, Carol? Pode ser também? O zumbido em si, né, ele acontece no cérebro, a gente sente ele no cérebro, então não necessariamente, né, ele está ali na cóclea, no nervo auditivo, algo assim. Então ele vai ser percebido, né, lá no nosso cérebro, por isso que a gente tem que entender de onde ele vem. Se tem uma perda auditiva, corrigindo a perda auditiva, como eu estou estimulando novamente a via auditiva, o córtex auditivo, esse sintoma ele vai melhorar. As pessoas elas relatam, né, que após o uso do aparelho auditivo, melhorou 95% o sintoma do zumbido, porque a gente está ali estimulando tudo novamente. Perfeito. Mais participações? Pois não, Marcos. Olha, o Simão tá levantando uma questão Simão. aqui, Carol, que ele fala de hertz, de kilohertz. Você me explica aqui, que eu não sei se eu entendi direito essa pergunta dele. Ele quer saber se os aparelhos da Philips corrigem, além do volume sonoro, dificuldade de ouvir determinadas frequências. Por exemplo, os jovens ouvem de 20 Hz a 20 kHz, é isso? Audição normal. Pessoas da minha idade, 63 anos, só ouvem dos 100 Hz a 11 kHz. Você vai responder e vai me explicar também o que são os hertz, os kilohertz aí, Boa Carol. pergunta do Simão, hein? Pois é, Carol. Então, né, a audição humana não seria só a gente corrigir o volume, a altura, mas ali no audiograma a gente vai notar que cada uma das frequências a gente vai ter a partir de onde a pessoa escuta, né? Então, assim, quando a gente nasce, né, o bebê que nasce com uma audição normal, ele vai escutar um range de frequências maior. E conforme a gente vai envelhecendo, parte dessas células elas vão morrendo devido, né, ao nosso envelhecimento natural do nosso corpo.
tá? Então a gente vai perdendo essas células ao longo do tempo. Quando a gente faz o exame auditivo, né, ali é esperado que de 250 a 8.000 Hz a gente tenha, né, capte os sons, né, de menos 10 até 20 para ser considerado uma audição normal. Tudo que seja acima disso, né, os limiares que começam depois, né, numa intensidade mais alta que isso, a gente já caracteriza como uma perda auditiva, né, independente de qual frequência isso está acontecendo. A alteração é a alteração. Né? Então a gente ali vai visualizar o gráfico e fazer a interpretação dele, porque também, conforme o gráfico, pode ser relacionado a alguma patologia e a gente vai investigar também, né? Mas existe isso, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai escutando menos por essa perda das células ciliadas que ficam ali na nossa cóclea, né? Mas independente da idade, audiograma normal, né, até 20, né, agora mudou com a classificação do OMS, a partir de 21 a gente já considera uma perda auditiva leve, então ali, 20, 25, após isso já é considerado perda auditiva. Perfeito. Participe conosco, 991411048. Pois não, Maria. Mais participações aqui, a Rosa, que está querendo saber. Oi, Rosa. O seguinte, deixa eu arrumar aqui. Fale. Excelente programa hoje. Olá, Opa. pessoal. Gostaria de perguntar se a perda auditiva é genética. Quer dizer, se Rosa. meus pais, o Neto falou que o avô... Meu avô sim, meu avô sim. Seu avô e sua avó? Minha avó, casal. Paternos. Chegou um momento da casa que era uma confusão tremenda. Meu avô não entendia o que ele falava, ele não entendia o que meu avô falava. Acabava em briga. E aí até que alguém falou, não queria, viu, Carol? Não queria ir passar por exame, não queria. Forçamos a barra, por fim foi, né? Não usava. Passou o restante da vida sem... A gaveta usou mais do que o ouvido, a orelha. Paternos. Seu pai... É igualzinho. Ele também... Não, aparentemente, acho que ele não... Não, meu pai escuta bem. Né, assim, ele escuta bem. Não sei se ele já fez algum teste, né? Nunca fez teste, pra fazer. Barbosa Neto, terá que usar... Tem chance? Tem chance, Carol. Já vou comprar o meu agora, então, já vou garantir. É o bingo do aparelho auditivo, né? Será que vai? Será que não vai? Existem vários fatores, né, para perda auditiva. Um fator é sim, né, a causa genética. Então já foi até detectado qual é o gene, né, que leva à surdez. Então, uma causa sim é genética. Então, existem as causas também que são adquiridas, né, ao longo da nossa vida. Então, exposição a barulho, a um trabalho, né, em ambiente que vai levar a uma perda auditiva induzida pelo ruído. Existem as infecções, né, que podem causar uma perda auditiva permanente. O nosso próprio envelhecimento. Eu falo, né, toda máquina, né, tem um desgaste natural e o nosso corpo também tem. Então é natural que a gente precise, né, do aparelho auditivo porque faz parte do nosso envelhecimento. Então as pessoas que elas têm, né, algum antecedente familiar, meu pai, minha mãe, irmãos, a gente já fica assim com uma atenção redobrada, porque existe uma grande chance dessa pessoa também desenvolver uma perda auditiva. Então, assim, Neto, vamos lá fazer uma audiometria e ver como é que tá a audição. É verdade, tem que fazer mesmo. Aliás, qual que é a idade para fazer, né? Tô com 50 anos, assim. A gente sabe que alguns exames é essencial que se faça de acordo com a idade. No caso da audiometria, é a mesma coisa, Carol? A idade que corresponde? No caso da audição, o correto seria fazer desde a infância um exame anual, né? Porque, como eu falei, pode ser instalada essa perda auditiva em qualquer fase da vida. Ela não é algo que acontece só na terceira idade. Entendi. Então, a gente tem, sim, crianças que apresentam ou que nascem com surdez, né, com uma perda auditiva, ou que adquirem, né? Então, desde crianças até a jovens adultos, a pessoas idosas. Sim. O correto seria a gente instalar que tem que ser feito um exame uma vez por ano, anual. Perfeito. Mas é lógico que depois dos 45, 50 anos, a gente tem a atenção redobrada, justamente por essas causas, né, do nosso envelhecimento natural. E aí a gente já fica mais alerta e eu enfatizo para que seja feito o anual, certo, né?
existem outros check-ups que a gente coloca na nossa agenda. Então, as pessoas, elas costumam fazer o exame de sangue anual, Coração, ir em né? médicos, né? No cardiologista, eu vou no oftalmo ver como que está a minha visão. E a audição, ela acaba sendo, às vezes, negligenciada. Só quando a gente tem uma dor forte, quando acontece alguma coisa muito grave, que a gente acaba procurando o médico otorrino ou a gente procura a fonoaudióloga para entender como é que está a nossa audição. E a gente tem que colocar ali na nossa agenda também para fazer esse check-up auditivo anual. Até porque ele não dói, né? Então, a gente sempre fala aqui que o exame ele é indolor, ele é rápido, né? Ele é objetivo. Então, dá para a gente fazer sem que gere um estresse maior, né? Existem todos outros exames mais complicados que esse, né? Então... Olha, eu e o senhor e a senhora que está em casa, nós vamos lá, então, na clínica, visitar a Carol, porque eu vou ter que fazer. A Carol já falou, tem que fazer. E eu nunca fiz, então eu vou fazer. E eu convido o senhor e a senhora também. A gente sabe que tem uma campanha muito legal entre a Philips Aparelhos Auditivos e o programa Piracicaba. Agora não será cobrado o teste, tá? Se você acompanha o seu pai ou sua mãe, ou você que está nos assistindo quer fazer o teste, eu vou fazer também. A Carol agora me deu um pito ao vivo, eu vou fazer. E você que está em casa também. Anota o número que está aqui embaixo, ó. Obrigado, Lucas. Tá aí. Samuel Neves, né? Que fica ali no Jardim Europa, Piracicaba. Mas para você agendar, 019-3377-6941, tá bom? 3377-6941. Você tem que agendar a sua visita ali na Philips e você vai conhecer a Carol. E a Carol vai fazer o exame no senhor, na senhora e também comigo aqui, ó, tá bom? Dá tempo, ó. Tem 3 minutos. Dá tempo mais uma pergunta? É isso, Maria? Acho Veja que aí. dá tempo, Ana? Vamos dá ver, tempo, vai. ó. A pessoa não quer se identificar. 1 minuto tá? ela falou, não é 3. Mas Vamos faz correr, a pergunta, vamos correr. vai. A pessoa não quer se identificar, Carol, mas diz o seguinte: percebi que após antidepressivo tomar, né, senti uma leve perda auditiva. Pode ser efeitos colaterais dos remédios? Boa noite. Para isso, eu pediria que você, né, procurasse o médico otorrino, levasse a bula do remédio para fazer um estudo junto a ele. Por quê? Porque existem, né, as composições de remédios são inúmeras. Eu não posso falar aqui com certeza se pode ter sido ou não, né? Existem sim medicações que são ototóxicas, né? Que acabam levando a um dano da orelha interna e desencadeando uma perda auditiva. Né? Então, pode sim, pode não, mas o indicado é que leve todos os remédios que você toma, né, para o médico, para que ele veja se de repente não é, né, um remédio junto com o outro, que pode estar acontecendo alguma coisa, fazer um estudo mais a fundo se tem algum componente aqui dentro desse remédio que tenha ali, seja listado como ototóxico, tá? Perfeito. Carol, obrigado pela sua participação. Obrigada, tem que vir Carol. mais vezes aí, Carol. O povo gosta de participar, hein? Eu vou lá, já falei que eu vou lá. Obrigado, viu, Carol? Eu que agradeço. Da próxima vez eu venho aqui para puxar a orelha de novo, né? Tanto do Neto quanto das pessoas de casa. Gente, vamos cuidar da audição, né? Como o Neto falou, a gente tem uma campanha aqui com o programa, com a TV Piracicaba Agora, onde a gente não cobra, né, para a realização desse exame. A pessoa ela pode experimentar o aparelho auditivo por uns dias sem qualquer custo. Então, é uma chance, uma oportunidade para a gente estar cuidando da nossa saúde auditiva. Perfeito. Obrigada, Carol. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Carol. Valeu. Philips Até Aparelhos mais, gente. Auditivos. Valeu.